Olá, alunos do Sistema Positivo de Ensino, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogério e agora vamos realizar a resolução comentada do simulado Enem da segunda série da disciplina de Sociologia, ok? Observe que eu estou destacando das questões que você resolveu de Sociologia, as de número 9, 11 e 13. Eu vou iniciar o comentário das questões por esses três testes, cujos temas têm uma grande chance de se repetirem na edição do Enem desse ano de 2020. Então são temas recorrentes que merecem o nosso destaque, merecem a nossa atenção, como por exemplo da questão número 9, que tem como tema a identidade de gênero. Conceito de gênero, identidade de gênero e sexo biológico são conceitos bem importantes. A sociologia tem discutido esse tema com relevância nos seus estudos da contemporaneidade, né? Você sabe que, infelizmente, em nossa sociedade, existem práticas de violência, de discriminação, em função de diferenças de orientação sexual, você tem reprodução de desigualdades sociais em função de gênero, masculino, feminino. Então, esses temas têm sido muito discutidos na sociedade atual e, claro, por essa razão, acabam estando com frequência nas questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vamos à questão número 9, a sua análise e resolução. Eu vou pedir para você ler novamente o texto comigo para relembrar da sua interpretação desse texto sobre gênero, da resolução da questão no momento em que você realizou a prova. A identidade de gênero, diz o texto, é pesquisada desde as décadas de 50 e 60, tanto pelas ciências sociais quanto pelas biológicas, em diferentes áreas da medicina. O professor de psiquiatria na Universidade da Califórnia, Robert Stoller, definiu nos anos 60 a diferença entre sexo e gênero. Para ele, sexo se refere ao aspecto fisiológico. O gênero está ligado a aspectos culturais, sociais e históricos. Essa última frase da conclusão desse texto é de extrema importância para nós identificarmos a alternativa correta com segurança. Vamos à análise do comando da questão. Muita atenção no enunciado. A identidade de gênero, segundo a perspectiva sociológica, é estabelecida com base... Eu vou te dar uma dica. Sempre que você for analisar o comando da questão, destaque aquilo que está sendo pedido. Enfatize, destaque ali com a sua caneta naquilo que o enunciado tem de mais importante. E nesse caso, a palavra-chave para uma boa resolução da questão é identidade de gênero. Por quê? Porque o texto também tratou do tema sexo biológico. Mas o que eu preciso encontrar nas respostas é a mais adequada definição para a sociologia no que se refere ao conceito de identidade de gênero. Então, a parte inicial do comando deve ser destacada, né? Esse enunciado destacado para você ter maior segurança ali na análise dos itens a seguir. Vamos ver as alternativas. Letra A. É estabelecida, então, a identidade de gênero com base nas sensações e experiências que cada indivíduo vivencia durante o seu desenvolvimento psíquico e social? A identidade de gênero deriva das sensações e experiências individuais? Não, identidade de gênero, conforme lemos no texto, é uma construção social, histórica. Então, veja a opção B. Nas diferenças genéticas e anatômicas que determinam o padrão de comportamento de homens e mulheres. As diferenças genéticas e anatômicas nos remetem ao conceito de sexo biológico e não de gênero. Padrão de comportamento de homens e mulheres não é definido pelo sexo biológico. É definido socialmente. É uma construção social. Vamos ver a letra C. No compartilhamento de representações, valores e comportamentos construídos socialmente sobre cada gênero. Exatamente de maneira antagônica ao que acabamos de ler lá na letra B. Então, agora sim, valores e comportamentos construídos socialmente. A princípio é a melhor resposta. Parece ser a letra C a mais adequada, mas você nunca abandona a resolução do teste antes de analisar as próximas opções e ter a certeza de que a letra C é a melhor escolha.
Continue a análise. Na recorrência de padrões de comportamento que expressam a essência dos gêneros masculino e feminino. Padrões de comportamento que expressam a essência do masculino e do feminino? Não. Não é um padrão de comportamento. A essência homem e mulher, né, ela muitas vezes pode ser modificada por uma imposição social ou cultural. Ok? Então não é a letra D a melhor resposta. E por último, nas relações de complementaridade estabelecidas entre indivíduos do gênero masculino e feminino. O texto não está abordando que identidade de gênero é essa relação entre o homem e a mulher, a complementaridade entre gêneros masculino e feminino, né? E sim uma construção social que acaba revelando papéis predominantes de homens e mulheres na sociedade, por ser uma construção cultural. Ok? Então, a resposta da questão 9 é a letra C. Perfeito? Vamos em frente, destacando a questão número 11, também como muito relevante das questões que você resolveu, tendo como tema aqui, novamente, a desigualdade de gênero, mas um tema que, além do gênero, traz uma nova realidade, a violência contra a mulher. E os movimentos sociais de mulheres, né, que podem ser identificados aqui na leitura do texto. Ok? O texto vai trazer a participação das agricultoras num movimento social, né? As agricultoras vinham sofrendo desigualdades, violência, viviam na invisibilidade. Muitas vezes, quem era sócio do sindicato era apenas o homem. A gente foi tirando a invisibilidade das mulheres, construindo justiça social. Elas trabalhavam, mas não tinham direito à renda. Se vendia um saco de feijão, quem ficava com dinheiro eram os homens. Tirar do isolamento, construir momentos de encontros, intercâmbios dentro do território foi fundamental para entender essa realidade também a partir do olhar dessas mulheres, das experiências que elas vinham fazendo, diz a autora Patrícia Pamplona. Vamos ver o enunciado? Maria Leônia Soares da Silva é presidente do Sindicato de Agricultoras de Massaranduba, cidade do interior da Paraíba, e fundadora do movimento social que organiza a Marcha pela Vida das Mulheres e pela Agroecologia, que reuniu 5.000 mulheres no ano de 2016. Com base na leitura de seu relato, pode-se dizer que a atuação das agricultoras paraibanas demonstra como. Quais as alternativas, né? Como é que eu posso identificar essa atuação das mulheres agricultoras lá da Paraíba? As mulheres podem superar as desigualdades de gênero ao se qualificarem para o mercado de trabalho, diz a letra A. Quer dizer que a qualificação da mulher indica que ela possa superar as desigualdades de gênero? Em nenhum momento do texto houve essa abordagem. E mesmo com a qualificação profissional, o que infelizmente nós observamos na sociedade contemporânea é o predomínio dessas desigualdades. Por exemplo, mulheres que exercem as mesmas funções que homens, muitas vezes recebem salários inferiores. Então não é a qualificação profissional que vai indicar a possibilidade de superar desigualdades de gênero. Infelizmente, a letra A, ela não reflete a realidade social. Letra B. A mobilização política das mulheres tem contribuído para a redução das desigualdades de gênero no meio rural. Opa, letra B nos parece agora uma boa opção, porque o texto fala das agricultoras, fala de uma mobilização política, né, de um movimento social das mulheres. Então, por enquanto, letra B tem tudo para ser a correta, mas nunca vamos marcar precipitadamente um item sem analisar os demais. Vamos em frente. A significativa redução da violência de gênero permitiu que as mulheres se organizassem em movimentos sociais. Não é a redução da violência que permite a mobilização política das mulheres. É o contrário, é a permanência das desigualdades e, infelizmente, a prática da violência que faz com que a mulher se mobilize e participe desses movimentos sociais. Letra D. A organização coletiva em movimentos sociais é ineficaz para o combate às desigualdades estruturais. Eu não posso afirmar que a participação da mulher nesses movimentos é ineficaz. Muito pelo contrário. Conquistas são decorrentes exatamente dessa mobilização. Letra D não é a mais adequada. E a última opção diz assim: a violência contra as mulheres é um fenômeno exclusivo das relações produtivas urbanas. Obviamente falsa, porque acabamos de ler um texto sobre as mulheres do meio rural, as agricultoras. Então, sem dúvida,
a letra B é a melhor opção para a questão número 11, tá? Que tem como tema extremamente importante os movimentos sociais, em especial os movimentos sociais das mulheres, né, no meio rural. Esse tema é um tema bastante relevante, muito estudado pela sociologia, além da questão de gênero e da violência contra a mulher, que aparece em destaque também nesse teste número 11. Para finalizarmos essa primeira abordagem dos testes mais relevantes de temas de destaque, o próximo tema é gênero e sexualidade. Veja o texto. Sem discutir a homofobia e transfobias nas escolas, não combatemos o bullying, que milhares de crianças e adolescentes sofrem diariamente no ambiente escolar por não terem uma expressão de gênero dentro do padrão heteronormativo. Sem a discussão sobre esse tipo de violência de gênero, por exemplo, não combatemos a evasão escolar dessas pessoas que diariamente têm sua humanidade ridicularizada e acabam desistindo de frequentar a escola, quando, infelizmente, não desistem da própria vida cometendo suicídio, completou. Então, um texto que mostra a evasão escolar, mostra o bullying, mostra a rejeição de práticas e orientações sexuais diferentes daquelas que são consideradas padrões, o padrão heteronormativo, como foi mencionado no texto. Veja o enunciado, analise com atenção. Do ponto de vista sociológico, o conceito de heteronormatividade pode ser definido como: por mais que você tenha estranhado esse conceito heteronormatividade, ao ler o texto fica clara a sua definição, a sua ideia de considerar o padrão heterossexual como um padrão aceitável e rejeitar outras formas de orientação sexual. Então veja a alternativa A. Eu posso definir a heteronormatividade como a rejeição social ou aversão em relação a práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo? Não, isso não pode ser definido como heteronormatividade. Eu poderia sim dizer que a heteronormatividade ela poderia gerar esse tipo de rejeição. Mas como o comando da questão diz, pode ser definido como, ele quer o conceito. E aí o conceito na letra A não é o mais adequado. Na letra B, pode ser definido como um conjunto de representações que caracteriza a heterossexualidade como comportamento sexual hegemônico. Aí sim, a definição está correta. A heterossexualidade como um padrão homogêneo que deveria ser aceito por toda a sociedade. E aí, como eu comentei sobre a letra A, esta ideia hegemônica é que gera rejeição de outras práticas, como diz incorretamente a letra A. Tá? Então, a heteronormatividade definida como a ideia de impor a heterossexualidade como uma prática hegemônica. Não pode ser uma referência plural e inclusiva, claro que não, porque ela gera discriminação, rejeição. O texto fala sobre bullying, sobre evasão escolar, né? Então, indivíduos que sofrem essa discriminação. Então não seria inclusivo, muito menos plural. Nem muito menos um movimento que defende liberdade, diversidade sexual e de gênero. Totalmente incorreta a letra D. E a última opção aponta para afinidade, atração, relação amorosa ou prática sexual entre indivíduos de sexo opostos. Essa é uma definição de heterossexualidade e não de heteronormatividade. Então, entre a opção B e a E, que é a última opção, sem dúvida a letra B é o gabarito da questão. Ok? Esses são os temas de destaque: gênero, sexualidade, movimentos sociais, violência contra a mulher, são os temas de destaque das 3 questões que merecem aí a sua maior atenção.